Livro de Atos, capítulo 20, versículo 7. Já foi falado aqui, sobre cochear em dois pensamentos. O crente, ele não deve cochear em dois pensamentos. O crente, ele deve ser decidido. Ele deve ter foco, a qual o Senhor, ele é o nosso foco. Ele é o nosso alvo. Então, todo cristão, ele deve ter este foco. Ele deve estar firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, você breve. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. E certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, em outra versão, em uma das janelas, pois não era a única, tomado de um sono profundo, Deus abençoe. Enquanto Paulo prolongava, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Bem, do versículo 7 até o versículo 9. Irmãos, se puderem acompanhar. Atos, o livro de Atos, quem escreve é o médico Lucas. Ou seja, talvez muitos pensem que o livro de Atos foi Paulo que escreveu, mas não foi. Paulo escreve muitas cartas, mas o livro de Atos não foi escrito por Paulo, amém? Todos estão me entendendo? O livro de Atos foi escrito por Lucas. Então, como o texto ele nos escreve, certamente Lucas estava nesse dia. Era comemorado ali o dia de Pães Asmos. Passado alguns dias, pois era a ceia, que os judeus comemoravam a libertação do povo do cativeiro egípcio. Ou seja, o dia da ceia do Senhor era comemorado a libertação do povo hebreu. Então era de costume comemorar durante este dia a ceia. E Paulo, ele estava em sua terceira viagem missionária. Ele estava indo à Macedônia, a qual, se você verificar aí, você vai encontrar. Ou seja, Paulo estava na sua terceira viagem. Eu coloquei por tema aqui, nesta mensagem, as terríveis consequências do cansaço e sono. Então, Paulo, ele estava ministrando alguns irmãos. Era comemorado o dia da ceia. Ou seja, o povo que havia de escutar Paulo pregar naquele dia, o povo estava ansioso, porque Paulo, ele passava por toda a Ásia pregando o Evangelho de Cristo. E por haver muitas perseguições, pois era já da igreja primitiva, Paulo estava neste período em que ele ia pregar. Nesse texto eu quero falar sobre Eutico. Paulo estava sendo perseguido pelos próprios judeus. E ele tinha que ir para Jerusalém. Ele tinha que passar por Macedônia. Ele havia ido para Macedônia, mas ele estava voltando novamente. É por isso que o texto de início ele nos relata que ele estava indo novamente para a Macedônia. Quando Paulo estava pregando, o texto nos revela que ele estava em um prédio. Esse prédio o povo estava em um terceiro andar. Se você parou para analisar, o texto diz que neste prédio, nesta sala, havia muitas luzes
que iluminavam o ambiente. Enquanto Paulo pregava, falava do seu testemunho, Paulo estava pregando o que ele vivia, a sua experiência com Cristo. O povo estava atento para escutar. Paulo estava mostrando que já foi falado aqui de viver o Evangelho. Conseguimos ver que o Evangelho ele não deve ser apenas pregado, mas vivido. Eu não posso só pregar o Evangelho e não viver. Se o ímpio for pregar um Evangelho, ou seja, uma pessoa que não é convertida, ele não tem autoridade para isso, porque devemos pregar o Evangelho e vivenciá-lo. Ou seja, eu tenho que ter autoridade para pregar. Como nós costumamos dizer que se eu não vivo algo, como eu posso falar de pecado, por exemplo, se eu vivo uma vida de pecado? Como eu posso pregar contra a prostituição se eu viver uma vida de prostituição? Se eu pregar sobre vício e eu ainda ter muitos vícios, eu não terei autoridade para pregar esta palavra. E pessoas que saber do meu testemunho, do falso testemunho, ninguém vai querer ouvir esta palavra da minha boca. Por exemplo, se eu vou pregar contra vício de bebidas alcoólicas, de cigarro, de droga, e se alguém passar e me ver fumando, drogando, vai dizer, eu não vou ouvir o testemunho, a palavra desta pessoa, porque eu vi na esquina ela fazendo certa coisa. Então eu não terei autoridade para pregar aquilo. E pessoas que souberem da minha índole não escutarão aquilo da minha boca. Quando Paulo estava pregando neste longo discurso, neste prédio, o texto vai nos relatar que esse discurso de Paulo, a pregação de Paulo, foi tão prolongada que o jovem Eutico, agora que eu vou falar sobre ele, este jovem Eutico, que ele estava assentado em uma das janelas. Pense comigo, irmãos, redobra a tua atenção aqui para a palavra. Eu sei que o culto ele já foi bênção, mas vai continuar sendo bênção pela palavra de Deus. Eutico era um tipo de jovem, irmãos, que ele costumava ir no culto. Eutico, ele era um tipo de jovem que ele costumava ir aos cultos, ele costumava ir à igreja. A posição de Eutico nos revela isso. Ou seja, não era um ímpio, não era qualquer pessoa que estava ali ouvindo a pregação de Paulo, assentado sobre uma das janelas. Mas a posição que ele estava era de inferior às outras pessoas. Ele estava sobre a janela. Da janela que Eutico estava, segundo estudiosos, dava para ver navios, dava para ver todo mundo do lado de fora. Se eu estou em um prédio, como podemos ver aqui tantos apartamentos, se eu fico sobre a janela, eu consigo ter uma visão ampla, eu consigo ver tudo. Mas sentado numa janela, Deus ele não te quer. Eu vou repetir. Talvez a janela seja o melhor lugar para muitos, porque consegue ter uma visão ampla de tudo que está do lado de fora. Mas o que está do lado de fora não te acrescenta. Eu vou repetir, porque eu sei que Deus está falando aqui. Tem gente que está sentado na janela, está querendo ver o que se passa do lado de fora. Talvez você entre na janela e está querendo criticar fulano, porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo. Você está observando a vida de fulano, mas Deus não te quer sentado nessa janela, porque o que está do lado de fora não vai te acrescentar. Tem gente que se senta na janela para ver a vida do irmão. E Deus não te quer na janela observando a vida de ninguém. Mateus capítulo 7. Porque reparas no argueiro do olho do teu irmão
e não vê primeiro a trave que está no teu. Irmãos, porque tem muita gente que gosta de criticar a vida do irmão, a vida alheia. Está só querendo criticar, julgar, apontar e está esquecendo de ver a sua vida. Glória a Deus. Eu digo, eu estava no culto, eu estava ouvindo a ministração da ceia, eu estava ouvindo o discurso de Paulo, eu estava ouvindo as pregações edificantes de Paulo, eu estava ouvindo os testemunhos edificantes de Paulo, mas vencido pelo sono. Aleluia. Quando conseguimos ver que ele cai do terceiro andar daquela janela, irmãos, se você parar para observar, esse texto é forte. Ele não cai do lado de dentro, ele cai do lado de fora. Eu vou repetir, porque a posição que Eutico estava, talvez para ele fosse superior, porque estava em cima, mas para Deus não, era uma posição inferior, e Deus não quer crente de posição inferior. Ele quer você de frente de batalha, Ele quer você firme e forte. Eutico, vencido pelo sono, ele não dá credibilidade à pregação de Paulo. Era um culto prolongado. Ele começa cedo no primeiro dia da semana e vai até meia-noite. Ninguém quer escutar, assistir o culto até tarde. O povo fica cansado. O povo já fica agoniado. Eles estão para terminar de 8 horas. O povo já fica agoniado para ir para casa. Mas com a vida de hoje nós vamos aprender. Aleluia. Não pelo bom testemunho, né? Mas pelo mau exemplo. Mas tinha algo de Deus nessa palavra, amém? Eu digo, fica na janela e vencido pelo sono, como o texto nos revela, ele cai. Ou seja, Eutico estava cansado. O texto não fala se este jovem ele foi trabalhar, se ele estava cansado do trabalho, mas o texto nos revela que pelo longo discurso de Paulo, ou seja, foi pela pregação. Tem muita gente que fica inquieta para ir para casa e diz que o culto hoje está frio, o culto está nordado, a palavra está fraca. Fraco quem está é você, se não for edificado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Eu digo, fica cansado pelo longo discurso de Paulo, pela pregação de Paulo. E o texto diz que ele cai. Ele observava do lado de fora e escutava do lado de dentro. Ele observava do lado de fora e escutava do lado de dentro. Sabe por que eu estou dizendo que ele escutava? Porque se ele ficasse atento, prestando atenção, ele não dormia. Às vezes tem pessoas que estão no culto como esse, que estão na igreja, que vêm para o culto todos os dias, durante a semana, mas fica atento com o que está do lado de fora. Eu digo, é o tipo de jovem que ele se incomoda com a pregação de Paulo por ser demorada e fica observando do lado de fora os navios que passavam por aquele mar, as pessoas que andavam por aquela rua, por aquela cidade. Ele conseguia ver tudo que estava do lado de fora. Ele conseguia ver o que estava do lado de dentro. Eu vou repetir de uma certa forma para você entender. Eu digo, costumava ver o que estava do lado de fora, na pilha de pessoas por quem passava ali, esquecia de olhar para si mesmo. Glória a Deus. Eu digo, é o tipo de jovem que estava fraco na fé, mas ele estava nos cultos. Eu digo, era o tipo de jovem que era crente, era o tipo de pessoa, pois eu não quero ser específica com jovem, mas eu quero dizer que eu digo, era o tipo de pessoa que costumava ir aos cultos, mas estava fraco na fé, porque todo mundo estava alegre com aquele culto de Santa Ceia, era um culto de comunhão, mas só eu digo que estava de posição diferente, só eu digo que estava de posição inferior, e eu creio que hoje, quem estava de posição inferior, fraco na fé, vai sair firme. Tem eu digo aqui que estava se arrastando, caramba, todos os dias estão no culto, pastora, no culto de libertação
Eutico, o tipo do... E quando eu vejo esse som, eu vejo que é espiritual, pastor. Eutico estava no culto de Santa Ceia. Era um culto marcante. Era um culto que ninguém deveria faltar. E estava lotado o ambiente. E quando o texto diz que estavam cheios de lâmpadas, significa que as revelações, entenda como isso é profundo. As lâmpadas, as luzes ali significam as revelações que Deus deu a Paulo. Ou seja, o culto estava glorioso, o culto estava cheio da presença de Deus, mas havia gente sonolento. O culto estava cheio das revelações, o culto estava cheio da manifestação do Espírito, mas tinha gente que estava na janela. Aleluia, glória a Deus. O culto, tem gente que diz que Deus só está na casa se tiver revelação. Tem gente que diz que Deus só está na casa se tiver profecia. O culto para mim só é bom se Deus usar fulana para mim. O culto só é bom se Deus usar ciclano para mim. Ei, irmãos, não tem maior profecia do que a palavra. Eu creio sim nas manifestações do Espírito Santo e nos dons espirituais, mas a palavra de Deus ela ainda é a maior profecia. E o culto aqui estava cheio das revelações, mas ele não estava prestando atenção na palavra. Porque o que vai te libertar, irmãos, não é profecia, não é revelação, é a palavra. E tem muita gente que veio aqui, eu sei que tem, está apegada à profecia, à revelação, mas está cocheando porque não está prestando atenção na palavra. Ainda é a palavra que te liberta. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Eutico estava fraco porque ele não deu ouvidos à palavra. Eutico estava fraco porque ele não estava vivendo a palavra. Se tem gente que vai sair mastigando essa palavra, vai ruminar. Você vai ruminar essa palavra, porque essa palavra ela gera efeito. E eu sei que durante toda esta semana você vai ruminar essa palavra, porque a palavra de Deus, irmãos, ela faz efeito, ela gera efeito. Glória a Deus. O culto para Eutico estava cansativo demais. Durante todo o dia, até meia-noite, a pregação. Eu acho que Eutico estava cansado e no seu cansaço físico ele dizia: essa pregação está muito chata. Está morgado porque ninguém marchou, porque ninguém pulou. Glória a Deus. Porque ninguém profetizou para mim, o culto está morgado. Porque Deus não usou ninguém para mim, o culto está morgado. Não, querido, quem está morgado é você, que precisa viver a palavra. O cajado de Deus ele consola, irmão, jamais bate, viu? O cajado e a vara de Deus é para consolar. Tem gente que quer usar de outra forma. Se for usar de outra forma para querer bater no irmão, bater no púlpito, eu não recebo essa palavra. Não recebo não, porque eu conheço Deus que fala comigo e ele se manifesta através da sua palavra. Mas ele não bate. Amém, irmãos? Ele nos consola. E ele repreende a quem ele ama. Vamos lá. O culto estava cansativo para ele. Eutico ficou com muito sono. A pregação foi prolongada demais. Eutico talvez queria ir para casa, mas ele ficou aonde? Na janela. Talvez para ele a posição seria boa, seria superior. Talvez ele se sentisse superior. Enquanto ele estava sentado na janela, esse lugar é lugar de destaque para mim. Talvez Eutico pensou assim, porque ele conseguia ver, ele tinha uma visão melhor, mas do lado de fora. E por ele cochilar, temos tempo ainda, por ele ficar cansativo, por ele ficar com sono, pelo fato da pregação ser prolongada, o texto vai dizer que ele cai da janela do terceiro andar. Aleluia. Terceiro andar. Não sei especificar especificamente quantos metros seriam, mas eu creio que mais de 30
12 metros, 3 andares. Amém. Já aumentei mais. Mas amém. 12 metros é muito alto, irmão. Terceiro andar. Quem sobrevive? Só se fosse um milagre. Se Deus quisesse, creio que o poder de Deus está acima de todas as coisas. Mas o terceiro andar, Eutico cai. E quando ele cai, ele morre. Presta atenção aqui. Quando conseguimos ver a morte de Jezabel, que Deus usa o profeta para falar sobre a sua morte, como seria que não sobraria restos do seu corpo, senão cabeça, mãos e pés. De modo que o povo não identificaria realmente que era Jezabel, por ela perseguir os profetas. Então o profeta ele profetiza a morte dela. Quando Jeú, depois veja só, Acabe acaba de morrer. Jeú vem, entra em Jezreel. E quando ele chega nos portões, Segunda Reis, deixa eu dizer para vocês olharem aí. Segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo 9, a partir do versículo 30. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Vou ler esse versículo. Ou seja, ao saber que Jeú estava entrando na cidade, ela vista, porque ela estava em uma janela. Você está entendendo? Ela vista de longe. Vou me periquitar todinha. Vamos dizer. Jezabel se arruma, bota a sombra nos olhos, ajeita o cabelo. Já vem o assassino do teu Senhor. Veja só. Ela diz que o culpado é ele. Ela diz que o culpado é Jeú pela morte de Acabe. E quando ele vai entrando na cidade que ela vê lá de cima da janela, ele diz, veja só, ele diz: quem está comigo aí? Os soldados de Jezabel, que estavam dentro daquele palácio, que estavam reunidos sempre com Jezabel. Quem fica observando em cima da janela, não sabe discernir quem está e quem não está com você. Deus precisa dar visão a crente hoje, porque tem gente que está em cima da janela, enquanto muitos você acha que está com você e não está com você, porque você esqueceu de olhar a tua casa, a tua vida e está observando a vida dos outros. Escute, enquanto Jezabel estava olhando e gritando um assassino, havia 2 ou 3 soldados que quando Jeú grita: quem está comigo aí? Todos dão sinal e dizem que está com aquele homem, e ele grita: joguem essa mulher daí de cima, e ela cai de cima da janela. Enquanto Jezabel estava observando de cima da janela, ela não sabia quem conspirava contra ela. Enquanto Jezabel estava de cima da janela, ela não tinha visão para saber quem é que estava com ela. Sai da janela, sai da janela. Deus não te quer na janela, Deus não te quer cocheando em 2 pensamentos. Está na hora de você sair da janela, porque a visão que você está tendo do lado de fora não está edificando a tua vida. Pelo contrário, quem fica na janela cai, e Deus não quer que o crente caia. Glória a Deus, aleluia. Já vou encerrar. Quando Eutico cai da janela do 3º andar, se vocês observarem aí, ele cai e todos olham, acabou, morreu. Talvez muitos iriam pensar: mas que perigo. Talvez muitos poderiam se revoltar também, porque eles estão ouvindo a palavra de Deus. A gente quer assim, culpa a Deus de tudo. Deus é culpado. Deus não é culpado de escolha de ninguém não. Eu digo, fica na janela. Não era para ele ter ficado na janela. A escolha foi dele. Era para ele ficar reunido em um lugar melhor. Era para ele ficar junto com os irmãos, mas ele quis ficar na janela. Deus não vai te obrigar a viver o evangelho, mas você deve viver por obediência
E quem entra em desobediência peca. E aí vai te levar à consequência de morte. Todos estão me ouvindo? Glória a Deus. A consequência da escolha de eu por pecar da janela. E quando ele cai, Paulo vai lá, se debruça com ele e diz: a alma dele vive. Se Jesus está no ambiente, há esperança. Se Jesus está no ambiente, há esperança. Eu vou repetir. Talvez você chegou aqui como eu, digo, fraco. Estava cansativo demais para você. Talvez você chegou e estava sendo vencido pela frieza espiritual, pelo sono espiritual. Mas se Jesus está na casa, irmãos, tem sim, tem vida, tem esperança. E hoje Deus vai fortificar você. Eu vou ser mais breve com isso. Hoje Deus ele vai matar a tua carne e vai viver o teu espírito. É verdade. Paulo se debruça com ele e diz: a alma dele vive. Paulo estava dizendo: ainda tem esperança aqui. Mas peraí, o povo estava olhando para aquele homem, para aquele incidente que aconteceu, e estava dizendo: acabou, o jovem morreu, está morto, não tem como viver, não tem como ressuscitar, acabou a esperança. Talvez alguém olhou para você, talvez alguém olhou para a tua situação, talvez pessoas ao teu redor te viram fraca, te viram fraco e está dizendo: acabou, já era, desiste. Mas Paulo disse: ainda há alma nele. Paulo estava dizendo: ainda tem esperança para ele. Sabe por quê? Porque Paulo estava pregando Cristo, um Cristo ressurreto, um Cristo que prometeu vida eterna, um Cristo que passeou no meio de multidões de discípulos e viveu milagres. Ele operou milagres. É por isso que Paulo olha e diz: tem alma aqui, peraí. Para que desespero? O Senhor Deus está falando com você. E Deus está dizendo: para que o desespero? Para que esse desespero? Para que esse desespero, mulher? Ainda tem esperança sim. Ainda tem esperança sim. Alguém olhou para a queda daquele homem. Tem tanta gente que olha para a queda do crente e começa a dizer: não tem como levantar. Meu irmão, não me interessa o que você fez durante esta semana. Talvez você tenha pecado, bebido, o que for, não me interessa. E alguém estava olhando para a queda daquele homem. Eu estou dizendo que tem gente que gosta de olhar para o erro, para a queda do irmão, e Deus está dizendo: não tem problema, tem esperança, tem jeito. Tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Alguém podia olhar como olhou para aquele eu que gostava muito. Glória a Deus. Mas Paulo pregava o Cristo e ele disse: tem vida nele. Então, peraí. Muitos olharam assim e não acreditaram. Eu vi ele cair. Talvez a pele dele já estava fria. Mas Paulo desce. Eu vou finalizar quando ele desce. Ele vai se debruçar com aquele jovem. E Paulo ora por ele. E aquele jovem se levanta e vive. Sabe o que o texto vai dizer? Depois que aquele menino ressuscita, ele volta de novo. Glória a Deus. Quando um milagre acontece, o culto continua. Eu vou pregar, essa palavra é profética. Quando ele ora por aquele jovem, o milagre acontece e o culto continua. Você vem para cá e tem milagre sendo gerado. Esse culto vai continuar. Vai continuar onde, cara? Vai continuar na tua casa. Você chegou hoje aqui e esse culto vai continuar lá na tua casa. Você chegou cansada hoje, cansado, mas esse cansaço não é físico só não. Esse cansaço é espiritual. Mas Deus está dizendo: você veio hoje aqui, mesmo cansada das tribulações durante o dia, mas você veio. Mesmo cansada dos perrengues durante o dia,
mas você veio. Mesmo cansada pelo que acontece na tua casa, mas você veio. E Deus está dizendo neste culto que você veio iniciar aqui, vai continuar dentro da tua casa. Glória a Deus, aleluia. Eita. Não era só testemunho que aquele povo tinha que escutar de Paulo, não. Irmãos, a fé vem pelo ouvir, sim, e pelo ouvir a palavra de Deus, mas tem coisas que nós queremos ver. Eu vou repetir para você entender. Tem coisas que nós não queremos só escutar do irmão, testemunho do irmão. Nós queremos ver aonde dentro da nossa casa. Glória a Deus. Aquele culto, aqueles irmãos tinham que ver não só os testemunhos de Paulo. Veja só, foi o que Paulo viveu, mas não foi o que aquele povo viveu. Então, o povo tinha que ver o milagre acontecer ali. Aquela morte, pastor, aquela guerra tinha que acontecer. Glória a Deus. Porque é muito fácil eu pregar algo que eu vivi, mas que você ainda não viveu. Glória a Deus. Deus vai dar testemunho a pessoas aqui, Eu pastor. creio. Aleluia. Deus está querendo. Tem mulher que está cansada de ouvir testemunho da outra. Tem irmão que está cansado de ouvir, mas sempre fulana diz que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. E a minha vida? Deus está dizendo, você vai viver. Fica de pé para encerrar. Aquele povo tinha que viver. Aquele povo tinha que ver. Quando ele cai e quando Paulo fala para aquele jovem, fala para aquele povo, aquele jovem ressuscita. O culto vai continuar. A ceia vai continuar. Você está entendendo que o teu culto não pode ser interrompido? Tira a tua inquietação, irmãos. Escuta o que Deus está falando. O teu culto não deve ser interrompido por causa de uma queda. O culto é interrompido só temporariamente, mas o culto vai continuar. A ceia vai continuar. O repartir de pães vai continuar. Porque o teu culto não deve ser interrompido, porque algo aconteceu na tua casa. Tem irmã que diz, eu não vou para o culto porque minha casa está assim, aconteceu isso, e Deus está dizendo, não, minha filha, você tem que aprender, porque o teu culto não deve ser interrompido, porque teu marido não é crente, porque o teu filho não é crente, porque o teu trabalho está indo mal, porque a tua casa está indo mal, o teu culto não deve ser interrompido. Tem mulheres que dizem, hoje aconteceu isso, mas olha, por isso de casa eu não vou pro nada. Você vem. Você vem. Aleluia. O culto foi interrompido por causa da queda de um jovem. Todo o povo para ver a tragédia. E é assim. Quando a queda de alguém acontece, quando a tragédia acontece, todo mundo para ver. Podem perceber. Fulano caiu. Vamos supor, aconteceu um acidente aqui na BR. Vou lá para ver quem foi. Aleluia. A curiosidade, irmãos. Não interrompa o seu culto. Não interrompa o seu culto. Se teu marido não é crente, não interrompa o teu culto. Vem, porque a mulher santifica o homem. Se o teu filho não é crente, você busca, está indo fazendo propósito, está fazendo campanha, mas teu filho não se converteu, não interrompa o teu culto. Aleluia. Se você pede para alguém ir com você, se você instrui os teus filhos e muitas vezes ele não vem, isso te decepciona, não interrompa o teu culto. Glória a Deus. Eu estou falando com mulheres aqui e com mães aqui também. Porque muitas vezes você faz o convite e fulano não quer vir, não interrompa o teu culto. Aleluia. Glória a Deus. Porque o meu filho está nas drogas, eu não vou cultuar. Tem mulher que é usar e diz, eu não vou ser mais crente. Porque tanto tempo eu busco, Deus me libertou disso, Deus me tirou daquilo. Dá glória a Deus por isso, Deus também me tirou. A Deus está dizendo, não interrompa o teu culto. O culto é seu, o culto é seu, o culto é seu. O teu culto não depende de pregador, o teu culto não depende de pregadora, o teu culto não depende de pastor.
aconteceu, o povo viu. Sabe por quê? Porque quando Jesus está na casa, irmãos, verdadeiramente milagre acontece. Tem muita gente que quer fazer movimento na igreja. E o Espírito, ele não está sendo manifestado naquele momento. Como é que se eu estou com o Espírito Santo e digo, Deus vai libertar alguém aqui hoje e alguém não é liberto? Como é que se eu estou tomada pelo Espírito Santo e digo que Deus vai salvar alguém aqui hoje e Deus não salva? Você está entendendo o que Deus está falando? Quando Jesus está na casa, verdadeiramente acontece. Quando Ele fala, acontece. Por essa dona que está aqui atrás. E você? Irmã Edna, vem aqui à frente. Você crê que Jesus está na casa, irmão? Aqui não é espírito enganador, não. É espírito que testifica. É o espírito da verdade. Eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Nem muito, irmão. Pega uma vitória da sua casa, para dentro da sua casa. Estás precisando. Viu? Estás precisando que Deus entre e haja. Mas isso é um pedido de socorro, você está entendendo? Pedido de socorro a gente quer imediato, é ou não? Estás precisando de imediato. Estás precisando com urgência. O Espírito testifica, irmãos, ele testifica quem é a pessoa. E eu sei que você é mulher de Deus. Estás precisando de uma providência. O Deus que nós servimos é terrível. E Ele tem pelejado por tua vida. Deus tem te dado tanto livramento na tua saúde. Na tua saúde. Na tua saúde. Deus está me dando livramento. É tanta preocupação, é tanta prova. O preço tem sido alto. O cálice tem sido amargo. E tu tem indagado a Deus até quando? Porque há tanto tempo que tu estás esperando que Deus entre em algo. E Deus manda te dizer, leva uma providência na vida de alguém. Tu estás precisando com urgência. E Deus manda te dizer que Ele está deixando um sinal. Deus vai parar alguém. Porque Deus tem visto as tuas noites de sono. As tuas noites que tu tem perdido de sono. E Deus vai entrar. Ele é providência. Ele é providência. Porque tu tem pedido a Deus uma providência. As palavras de alguém têm te ferido. Eu sei que tu faz a minha obra. Eu vejo. Porque muitas vezes tu pensa que é em vão. Eu estou recebendo. Sou livramento na vida de alguém. Nem dos teus. Porque alguém ainda não morreu. Eu tenho estendido as minhas mãos por meio das tuas orações. Nas ruas eu estou livrando alguém.
que eu irei fazer. Ei, chorar não contará e a sua casa, porque estou deixando sinal na tua casa. Declarará e a sua raça na tua casa. Ei, chorar não contará a raça na tua casa. Ei, contará e a sua raça na guarda. O que eu irei fazer? Ei, contará e a sua raça. Aleluia. Porque muitos estão precisando de mim. Glória a Deus. Julgam a tua vida por causa da tua casa. Julgam a tua vida por causa dos teus. Mas tu não é culpada. Pelos teus. Tu não responde pelos teus. Tu responde por ti. Aguarda o que eu irei fazer. Vamos orar por ela. E é sua mãe? É sua mãe? Como é o nome da senhora? Maria Francisca. Já é que Não vai ninguém agora, né? não, né? Deus mandou orar por você para Deus libertar de algo. Amém? Amém? Está entendendo? Eu creio. Viu? Deus precisa libertar. A palavra foi pregada sobre isso, sobre a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela gera efeito. Está entendendo? Jesus, ele veio para libertar. Quando Jesus ele disse, olha, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Todos os doentes precisam de cura. Quem éramos nós? Eu estava doente, o Deus estava doente, estava nas drogas, na prostituição, no cigarro. Mas Jesus me libertou. Amém? Então vamos orar pela irmã Maria. Amém? Toda a igreja põe a mão para cá. Quer aceitar Amém? Jesus? Vamos orar com fé. Quer aceitar? Quer? Vamos orar. Glória a Deus. Santo nome de Jesus. Mas Jesus é nossa vida. Deus dá a vida. Deus é nossa vida. Amém? Vamos orar juntos, amor. Vamos orar pela vida da irmã. Eliane também. Vamos fazer uma oração única. Para Deus completar o seu trabalho. Amanhã vai ter bom. Vamos orar pela vida da Eliane e pela sua irmã. Amém. Mal, em nome do Senhor Jesus. É Deus. Ai, Deus, já fica tudo peça da tua obra. Deus, vai tirando a enfermidade, vai tirando, Deus, todo caroço, todo morte, vai tirando, Deus, toda doença. Deus, vai neutralizando, Deus, todo a autoridade do nome de Jesus de Nazaré, da planta do pé à cabeça, vai repreender, Deus, vai tirando todo o vai quebrando, Deus, vai repreendendo toda seta, toda inflamada, Senhor, todo mal, onde estiver, vai queimando, Deus, vai limpando, vai limpando, vai dando vitória, vai pondo todo obstáculo na fé, na vida espiritual. Deus, seja no lugar da vida, Deus, em nome de Jesus, Senhor, confio, Deus, no dia a dia das mulheres, dando saúde, dando certeza de que ela agisse pelo trabalhar, que ela cada dia, Deus, se livre, e cada dia, Deus, busque a tua presença, vai tirando, Deus, toda a responsabilidade, toda infecção, toda doença, todo mal, a autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal, aponta a cabeça, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, fazer o casamento amanhã, Pai querido. Jesus, complete a obra, conclua a obra. É no seu nome, Jesus, dá vitória à tua filha. A tua filha, Jesus, vai repreender o teu alma. Jesus, toda a depressão, toda a do aniversário, cada um. Diga, eu, Maria Francisca, senhora Maria Francisca de Jesus, vamos lá. Diga, eu, Maria Francisca, aceito o Senhor Jesus hoje
hoje como único e suficiente Salvador da minha vida. Diga: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, o qual está diante de ti. Que a tua palavra seja luz aos meus caminhos. E que Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus. As irmãs, quando vê a senhora aqui na rua, vai ver o que, irmão? Vai, Senhor, irmã. Né? Em nome de Jesus. Irmã, tem 2 avisos aqui pelo seu, né? A irmã vai dizer o que é. Pai do Senhor para todos. Só para aumentar a fé das irmãs, a semana retrasada, ligaram para mim e disseram que minha água estava cortada. Aí eu disse amém. Quando eu cheguei em casa, realmente minha água estava cortada. Eu digo: meu Deus, o que vai ser agora? Dos meus filhos, não pedi um pingo d'água a ninguém. Eu disse: meu Deus, assim R$1. Tinha só um restinho assim no balde, viu? Estava até o lodozinho. Eu digo: vou fazer um miguel com isso. Mas não peço a ninguém. Aí quando foi ontem, eu estava com um trocado. Aí falei com o marido da vizinha para ela encher minha caixa e meus baldes, quanto era que ele cobrava. Ela não me respondeu. Aí também não falei, né? Fui para a feira hoje trabalhar. Quando eu cheguei, estava o povo da caixa. Lá em cima na caixa. Aí minha vizinha disse: ele veio ajeitar aí a caixa e as bobas não estão saindo água, não. Eu fiquei... Aí na hora me deu aquela vontade de dizer: mas minha água está cortada. Aí fiquei calada, né? Aí quando eu fui dormir para descansar, quando eu me acordei, aí a Leandra foi e disse: olha, irmão, tá chegando lá. Eu lá dentro do banheiro, irmão. Eu tomei um banho tão alegre, tão alegre. Eu disse: eita, meu